Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como que vocês passaram essa semana? Que bom! A tia Lise também está muito bem, apesar da saudade. E hoje é um dia tão especial, não é? Que dia é hoje? Quem falou Dia das Mães? Muito bem! Sabe que eu amo muito a minha mamãe? Quem aí ama a mamãe? Eu quero deixar para vocês, mamães, um super beijo. Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a vida de vocês. E vocês, crianças, deem um abraço bem apertado na mamãe, um beijão e agradeçam a elas por tudo que elas fazem por vocês, tá bom? Ó, um beijo para as mamães. E hoje, crianças, antes da gente começar aqui, eu só queria lembrar uma coisa. Quem gostou do meu amigo? O Chico Sapolino. Ele é muito legal, né? E agora ele é mais legal ainda porque ele tem Jesus no coração, não foi? Que ele aceitou Jesus na última aula? Que legal, né? Que a gente poder falar de Jesus para os nossos amigos. Vamos fazer a nossa oração? Antes da oração, a gente canta a nossa música. Vamos lá? São para falar com Jesus. E bem quietinho eu fecho os olhinhos e penso, só penso em Jesus. Sei que me ouve, pois sei que me ama demais. Jesus responde e satisfaz assim meu coração. Todo mundo de mãozinha junta, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela minha mãe. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Te pedimos para que o Senhor abençoe a vida da mamãe. Também te pedimos para que o Senhor leve esse vírus embora. E fique conosco nessa aula. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Quem aqui já andou de barco? Olha só, o que é isso aqui na mão da tia? Um barco de papel. Olha que legal. Eu já andei de barco, e vocês? Já pensou no barco? Olha, o barco vai para um lado, vai para o outro. E quando tem vento, o barco balança muito. Será que vocês iam ter medo se balançasse muito o barco? Na história de hoje, tem barco. Vamos ouvir a história de hoje? A nossa história, ela tá lá na Bíblia, em Mateus 13. A Bíblia que é o que mesmo? A palavra de Deus. Muito bem, a Bíblia é a palavra de Deus. E a nossa história tá lá em Mateus 14, do versículo 22 ao versículo 23. Vamos lá para a nossa história? Vocês lembram, na nossa aula passada, que Jesus estava ensinando as pessoas? Olha aqui Jesus estava aqui, na beira do rio, ensinando as pessoas. As pessoas estavam num lugar aberto, cheio de árvores, com muita grama. Olha só, tinha o lago, o mar da Galileia.
E Jesus estava lá ensinando, e já fazia muito tempo que Jesus estava falando para eles. E Jesus ensinou o que mesmo que a gente aprendeu a aula passada sobre oração. Isso mesmo, Jesus falou sobre oração. Jesus ensinou como a gente vai ser a luz no mundo. Lembra que a tia Lisa ensinou para vocês? Jesus também já tinha feito muitos milagres. Não foi que ele ressuscitou a filha de Jairo? Jesus curou aquela moça que estava doente, curou o paralítico. Então as pessoas, elas queriam ouvir Jesus. Elas estavam lá, a multidão estava toda lá ouvindo Jesus. Então Jesus já estava cansado, já era tarde. Aí Jesus falou para os discípulos assim: podem ir embora, vão para o outro lado do mar que eu vou me despedir da multidão. E aí os discípulos obedeceram a Jesus. E aí eles foram para o barco. Olha lá, Bartolomeu foi para o barco. O André também foi para o barco. Olha só. Judas foi para o barco. Tomé também foi para o barco. Eles estavam obedecendo o que Jesus tinha mandado. Olha aqui, Simão Zelote também foi para o barco. O Tiago, filho de Alfeu, foi para o barco. João também foi para o barco. Estava todo mundo indo para o barco obedecendo a Jesus. Tiago também foi para o barco. Felipe. Quantos discípulos eram mesmo que Jesus tinha? 12, muito bem. Quem falou 12? Mateus e Judas também foram para o barco. E Pedro também foi para o barco. Olha lá, todos eles foram para o barco obedecendo a Jesus. Eles tiraram a escadinha, ergueram a âncora e foram para o barco, eles iam navegar. Enquanto isso, começaram a navegar. E aí eles foram navegando, estão lá navegando. E aí Jesus se despediu da multidão e falou para eles: podem ir embora, depois nós conversamos mais. E as pessoas foram indo embora. Cada um foi para sua casa. Elas foram se despedindo, saindo, porque as pessoas, apesar de quererem ouvir Jesus, elas sabiam que era perigoso ficar ali no meio do mato. Então eles foram embora. Todo mundo foi. E sabe o que Jesus fez? O barco estava lá navegando, aí Jesus, ele se despediu da multidão e ele subiu no monte. Jesus subiu no monte e sabe o que Jesus foi fazer? Jesus foi orar. Jesus foi falar com o Papai do Céu. Enquanto Jesus estava lá, os discípulos estavam navegando e Jesus orou por muito tempo. Olha só, Jesus estava lá orando e estava de dia. E conforme ele foi orando, a hora foi passando. E olha só, ficou de noite e Jesus estava lá orando. Então, enquanto Jesus orava, começou um vento muito forte. E ventava muito. E o barco começou. E olha lá, os discípulos, eles estavam lá e o barco fazendo muito vento, muitas ondas, e o barco lá balançava, e o barco estava indo embora, estava longe, e Jesus estava onde? Jesus continuava lá orando, e sabe que Jesus viu que eles estavam lá sofrendo com o vento, mas Jesus continuou orando mais um pouco, enquanto eles estavam navegando. Jesus orou por muitas horas. A Bíblia fala que Jesus orou por quase 10 horas, entre 7 e 10 horas. Jesus, então, depois de um tempo, falou: eu vou lá socorrê-los, eu vou lá encontrar com eles. E ele desceu do monte, foi andando. E vocês não sabem, vocês acham que Jesus foi como? Será que Jesus mergulhou na água,
e foi nadando? Como é que será que Jesus chegou no barco? Sabe como Jesus foi? Jesus foi andando em cima da água. Alguém aqui já conseguiu fazer isso? Sabe, quando a tia Lizzie entra na piscina, eu afundo. E vocês? Como é que é quando vocês entram na piscina? Vocês afundam também no mar. E olha só, Jesus estava indo e o vento e muitas ondas. Quando ele estava chegando perto do barco, lembra que já era de noite? Os discípulos começaram a ter medo. Eles se olhavam e falavam: quem está chegando? Quem é esse que está chegando? Nossa, e o vento balançava o barco e eles não conseguiam ver direito. Aí sabe o que Jesus falou para eles? Não tenham medo, sou eu, sou Jesus. Gente, como Jesus é poderoso. E sabe o que o Pedro falou para Jesus? Jesus, se é você mesmo, me faz chegar até você, igual você está sobre as águas. E Jesus falou para ele assim: pode vir, Pedro. E o Pedro veio e o mar ainda estava bravo. E o Pedro veio. Só que sabe o que aconteceu com o Pedro? O Pedro teve medo e o Pedro começou a afundar na água. E Jesus falou para ele assim, e Pedro falou para Jesus assim: Senhor, socorre-me. E Jesus foi lá, deu a mão para Pedro e levantou Pedro. E sabe o que ele falou para Pedro? Pedro, por que você não teve fé? Você ficou com medo? Vamos para dentro do barco. Quando Jesus entrou no barco, o vento parou e as águas se acalmaram. E aí eles puderam ir navegando, até chegar aonde eles queriam, para onde eles iam, para onde Jesus ia. Mas olha só que coisa gloriosa é a gente pensar que Jesus foi lá proteger os discípulos. Os discípulos estavam com medo. O barco balançava muito. Tinha muitas ondas. Devia estar entrando até água dentro do barco, de tanto que ventava. E aí o Pedro foi lá e Jesus ainda salvou Pedro. Ele deu a mão para o Pedro e colocou o Pedro de volta no barco. Jesus está sempre ao nosso lado para nos proteger. Jesus sempre quer que a gente tenha Ele do nosso lado. Você já teve medo algum dia? Tia Lizzie às vezes tem medo. A tia Lizzie às vezes quer pedir socorro, socorro. E sabe para quem eu peço? Eu oro e peço para Deus. Eu falo para Deus: Deus, me socorre. A tia Lizzie está com medo. Você sabe que às vezes nesses dias que a gente está dentro de casa, com esse vírus lá fora, a tia Lizzie já teve medo. A tia Lizzie orou para o Papai do Céu e pediu para Ele cuidar do meu coração, para Ele me dar força, para Ele me proteger. E vocês também podem fazer isso. Vocês também podem falar com o Papai do Céu para Ele acalmar o coração de vocês, para Ele proteger vocês. É muito bom a gente ter Jesus no coração e poder correr para Ele. E eu queria cantar uma música com vocês que fala sobre o barco. Quem aí já ouviu aquela música que se chama O Meu Barco é Pequeno e Grande é o Mar? Essa música é muito legal. Vamos cantar? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, as águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Muito bem, essa música é muito linda, porque ela fala que sempre que a gente está com Jesus, Ele vai nos proteger e Ele vai nos levar para os melhores lugares. A tia Lizzie quer fazer uma atividade com vocês. Quem aqui sabe fazer esse barquinho?
Vocês sabem fazer esse barquinho? Se vocês não souberem fazer esse barquinho, a gente pode pedir para o papai e para a mamãe fazerem esse barquinho também, para vocês, tá bom? E a gente vai fazer esse barquinho e a gente vai colar esse barquinho num papel, igual esse daqui, e a gente vai desenhar os discípulos, tá bom? Todo mundo pode desenhar os discípulos aqui do lado, pintar o mar, e eu quero que vocês me mandem as fotos dessas atividades. Vocês me mandam? Ah, que legal! E quem conseguiu nesse tempo, hoje é o último dia que a gente vai falar esse versículo, é a nossa última aula com esse versículo. Quem conseguiu decorar? Quero ouvir. Eu também vou querer um vídeo desse. Vamos falar juntos? Tá lá em Marcos 10, 45. Vamos lá? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Muito bem. E a tia Lise vai pôr o vídeo dos nossos amigos falando o versículo mais uma vez, para vocês poderem mais uma vez ouvir. E eu espero o vídeo de vocês falando o versículo, combinado? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muito. Marcos 10, 45. A gente vai terminar nossa aula com uma oração de uma amiga nossa. A Marina vai fazer oração para terminar nossa aula. Tia Lise convidou a Marina para fazer essa oração e ela fez tão linda, eu vou colocar para vocês verem a oração dela. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigada pela minha mãe, pelo meu pai, que tira os coronavírus e volta para a igreja, para a escola, meus amigos da igreja, a tia Liz, que faz um monte de brincadeira, a lição. Muito obrigada pro meu avô, pra minha avó, pelo meu pai, pela minha irmã, pela minha casa que tem comida, cama, os brinquedos, que tem muita gente que não tem cama, casas, não brinquedo. Em nome de Jesus também. Que linda a oração da Marina, né? E a tia Lise veio aqui agora no final só para se despedir, mandar um beijo muito carinhoso para vocês, dizer que eu tô orando sempre para esse vírus ir embora, para que a gente possa se abraçar, para que a gente possa estar na igreja juntos louvando a Deus, tá bom? E outra coisa que eu quero falar é que a tia Lise fez uma surpresa pro Dia das Mães. Mostrem pra mamãe o vídeo que a tia Lise vai mandar aí no grupo de pais, tá bom? Um vídeo lindo do Dia das Mães. Um beijo. Feliz Dia das Mães.